esse jogo geopolítico entre Estados Unidos e China, esse é o grande jogo geopolítico das próximas décadas. Certo? Só que esse jogo, nos próximos anos, ou na próxima década, ainda não exige dos países do terceiro, segundo mundo, qualquer decisão de apoiar um ou outro. Nós não chegamos ainda nesse tipo de coisa. E uma outra coisa que você falou, a nossa especialização em commodities é um problema nosso. Fomos nós que geramos esse tipo de coisa. Por isso que eu estou dizendo, quando você olha a indústria, o fracasso da indústria brasileira, certo? É um problema muito sério que nós vamos ter que rever. Porque, efetivamente, já a opção da agricultura não é uma opção imposta de fora. Foi a agricultura brasileira que andou de uma forma diferente do que andou, por exemplo, a indústria. Esta é uma questão que deveria estar sendo discutida aqui dentro do BNDES. Certo? Porque é a instituição que tem todo o histórico, né, de indústria desses últimos 30, 40 anos. Tá? Então, só que essa questão, dentro dessa pobreza de ideias que tem dentro do governo, porque o governo Bolsonaro tem a pobreza do lado deles e tem a pobreza do lado do Posto Ipiranga. Né? Que o Posto Ipiranga é quem está sendo questionado pelo André Lara Rezende. Certo? O André sempre será uma voz destoante nesse universo, porque ele é um sujeito que não aceita a ortodoxia, vamos dizer. Ele está sempre questionando a ortodoxia. Foi sempre o jeito dele. Então, por isso é o que eu estou dizendo, nós vamos ter agora um intervalo na nossa história, certo? Em que as coisas não vão estar claras, pelo menos por 2 ou 3 anos, até que a gente tenha uma ideia nova de como é que se vai organizar a política. Certo? O PT mantém a esquerda escrava dele, e enquanto não resolver a questão do Lula, não sai do lugar. Não tem nada. Você vê, esse pequeno experiência de discussão da reforma da Previdência foi o mesmo padrão. Põe a mulherada para guitar na cadeira da frente e não mais nada. Alguns regimentos, algumas jogadas regimentais. Então, é desse centro novo que nós vamos ter sinais de vida mais longa para o Brasil. E qual é o problema? Eu me lembro logo depois da democratização, né, que também era um momento como esse, né, um momento de destruição de um período e de um início ainda, muito no começo de outro. Certo? Você tinha gente, lideranças políticas de muita qualidade. Certo? O problema é que essas lideranças caminharam para uma solução de centro-esquerda com distribuição de renda, dada a própria natureza de concentração de renda numa elite que existia naquela época. O problema triste é que esta medida, que é correta, certo? Ela foi levada adiante demais, de maneira que a economia que provê a capacidade de distribuição de renda
cresceu menos do que o mecanismo de distribuição de renda, que é a situação que nós estamos hoje. Certo? Hoje o tamanho da economia é pequeno demais para o tamanho da redistribuição de renda que o governo acaba fazendo. E nós chegamos no limite. Agora nós vamos ter que reconstruir esse sistema, porque a sociedade continua tão desequilibrada em termos de renda como era antes. Então, eu não quero nem entrar demais nessa discussão, porque para a minha geração é um problema triste, de você chegar no fim de 30 anos e falar o seguinte: nós não conseguimos construir um sistema estável, tanto que estamos vivendo uma crise muito grande dele. Certo? E você já tem uma idade suficiente para não conseguir olhar para frente e ver o que eu posso ajudar, tentar ajudar. Não tem. Eu não tenho mais essa capacidade. Então, o que eu acabo fazendo hoje é muito mais trazendo a minha experiência para criar alguns mecanismos, né, de sustentação da construção desse sistema. E o André faz exatamente a mesma coisa. O André é muito mais macroeconomista, está muito mais olhando essas questões macro, mas é isso que ele está tentando fazer. Né? No momento em que ainda a sociedade não chegou nessa situação de repensar, certo, como é que nós vamos trabalhar daqui para frente. Por quê? Porque a primeira coisa é o seguinte: se não resolver o déficit da Previdência, não tem o que fazer. E nós vamos chegar a uma situação em que o 100% da arrecadação vai para o mecanismo de redistribuição de renda. A Previdência é um mecanismo de redistribuição de renda. Então, eu nem gosto de aprofundar muito nisso, porque me dá angústia. E para mim é muito mais fácil chegar, como eu cheguei para o Eduardo, e falar: esse problema é de vocês. Eu não tenho mais o que fazer. E eu quis dizer para vocês: esse problema é de vocês. Eu não sei se o BNDES teve um momento como esse em que a direção não representava, né, o corpo de funcionários como um todo na definição da estratégia do BNDES. Hoje vocês não têm isso. Também tem uma coisa: não sejam dramáticos, porque a capacidade do governo de implementar aquilo que ele pensa é muito lenta. Então, essas coisas vão começar a desidratar e vão começar a bater e isso vai criar uma certa defesa de vocês aqui. Né? E, portanto, eu não acho que tem que agir, mas eu acho que não vai acontecer nada, de maneira que no próximo ciclo, né, quando estiver construindo uma nova, sei lá eu como é que chama isso, não é modelo político, mas uma nova dinâmica política, essas coisas todas vão ser discutidas. E por isso que, como diz o Jader Barbalho, na linguagem vulgar que ele tinha, o conselho dele do corredor polonês é esse: a única coisa que não pode é cair no chão. E eu falei: por quê, senador? Porque aí eles vão chutar seu saco. Entendeu? Então, se mantenham em pé, porque é mais fácil de resistir. Tá bom?